Galera do YouTube, estamos começando mais uma Verdade ou Nada. O tema de hoje é prosperidade. Será que realmente toda pessoa que confessa a Cristo ela tem automaticamente o direito de prosperar? Deus tem a obrigação de prosperar a vida dela, como muitos pregam aí a teologia da prosperidade? E que você ofertando muito ou dando muito vai prosperar? Hoje eu não vou dar um ensinamento básico com as minhas palavras, com a minha interpretação. Eu vou deixar que você leia e tenha a sua própria conclusão. Porque nada melhor que a gente mesmo ter a nossa própria conclusão sobre a Bíblia. Mas em primeiro lugar, muita gente fala sobre prosperidade no Velho Testamento e coisas boas, quem se via a Deus prosperava. Mas tem que falar também das coisas ruins. Vamos citar o exemplo do rei Uzias, lá do livro do profeta Isaías, tio de Isaías. O poder corrompeu ele quis fazer um serviço que não era para ele quis exercer a função de sacerdote sem autorização, fazer um sacrifício que só o sumo sacerdote era chamado para fazer com o auxílio dos sacerdotes. Então ele ficou leproso e morreu. O exemplo de Geazi, quando Eliseu de graça curou Naamã quis lhe dar uma carroça de ouro, ele não quis, Geazi foi lá escondido e pegou o ouro. Então ele ficou leproso. E temos muitos outros exemplos na Bíblia, o exemplo do rei Saul, que ficou poderoso, adquiriu muita ganância com isso, quanto mais tinha, mais queria. Então pereceu e sucumbiu, né? Ele foi vencido pela ganância. E muitos outros do Velho Testamento. Então tiveram homens que prosperaram, mas tiveram homens também que pereceram. Homens como Salomão, que recebia muita prosperidade, mas no final de seus dias a prosperidade trouxe maldição. Porque ele se tornou um homem muito cobiçado, muito visto pelas mulheres. E no final das contas praticamente terminou enganado. Porque não observou as ordenanças de Deus da maneira correta, como seu pai Davi tinha dito. Falar sobre prosperidade, ninguém é melhor do que a própria Bíblia para te responder. Então eu quero te deixar aqui alguns textos para você, estudar, para você ler em casa. Eu quero que você leia aí em primeiro lugar, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 17 ao 19. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 17 ao 19. Em seguida, você vai ler Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Depois você vai ler Efésios 1, versículo 7. Você vai ler Romanos 2, versículo 4. Romanos 9, versículo 23. Marcos 10, versículo 23. Mateus capítulo 3, versículo 33. Mateus capítulo 6, do verso 22 ao 29, né? Você vai ler primeiro Mateus 6, 33 e Mateus 6, 22 a 29. Depois você vai ler Romanos 11, 33, Efésios 1, versículo 18, a parte B do versículo 18, Efésios capítulo 2, do verso 6 ao verso 7, Efésios capítulo 3, do verso 14 ao 16, Filipenses 4, 19, você vai ler, 1 Timóteo 6, 17, Tiago, capítulo 5, do verso 1 ao 3, Apocalipse 18, versículo 17, Hebreus 8, versículo 6, e você vai ler, para resumir tudo isso, o Salmo 49, os 5 últimos versículos do Salmo 49. Você vai ler os 5 últimos versículos do Salmo 49. Então você vai tomar a sua própria conclusão. E vai ver se realmente Deus tem a obrigação de te abençoar. E se a visão de prosperidade que Ele tem para a sua vida é uma visão terrena. Ou se é aquela visão de Colossenses 3, que diz que nós devemos buscar as coisas de cima. O próprio Salomão disse que olhava para as coisas de cima para se livrar das